Nájila, 2 de junho de 2020. Em qualquer momento, a prece. Eu gostaria de abrir o nosso momento hoje lendo um trecho que está no capítulo 7, no item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece, esse capítulo. E nesse item ele diz: pela prece, o homem constrói o seu concurso com os bons espíritos que o vão sustentar para suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao melhor caminho, quando dele se afastou, e assim pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas escolhas impróprias. E gostaria de pedir licença aos irmãos para ler um trecho de uma aula do irmão Antônio Grimm, que está no caderno de psicofonia do ano de 2017, onde ele afirma: a prece é um instrumento de comunicação plena do espírito. É diálogo interior por meio do qual o ser faz o alcance da unidade com a criação e com o Criador. É comunicação com o conjunto da totalidade. É essência do que o espírito sente, a súmula de sua espiritualidade, a súmula do que alcançou, e assim esse espírito é capaz de sumariar o que precisa alcançar numa comunicação plena com Deus, com os bons espíritos orientadores, com todo o sistema micro e macrocósmico. Num terceiro ponto, nós colocaríamos que a prece, como ela nos induz naturalmente, se nós nos encaminhamos para a prece, nós alcançamos dentro do nosso possível, e é claro que nós vamos esforçar sempre para aumentar esse possível de meditação e de reflexão. Isto significa que o momento de prece, que como nossos dois colaboradores na caminhada evolutiva do Espírito tão bem colocaram nesses dois pequenos textos lidos, ela nos faz comunicar com uma totalidade num padrão alto, que é o mais importante, aumentar a nossa comunicação em altos padrões com relação ao que já alcançamos. Ou seja, a prece nos leva a buscar nas nossas jazidas interiores. Primeiro, ela nos leva a caminhar para nossas jazidas interiores, a buscar nelas o que precisamos fazer, o que queremos fazer, o que devemos fazer. A prece, num conceito atual, ela de maneira alguma é apenas pedir. Ela é, sobretudo, nesse diálogo interior, nós nos alcançarmos, perceber nossas potencialidades, perceber a imanência do Pai em nós, conseguir sumariar momentos em que sabemos que fomos atendidos de forma muito especial. Às vezes são momentos de resoluções simples, mas que naquele momento aquilo era o máximo que nós estávamos buscando resolver aquilo. Era simples, depois que a gente resolve, a gente acha que era simples. Naquele momento, aquilo era uma complexidade que nós tínhamos que resolver. E quando nós fazemos meditação, reflexão, através da prece, nós percebemos em quantos momentos da nossa vida nós fomos atendidos das mais variadas e diversas formas, que a gente sabe que foi um encaminhamento cósmico, que foi possível graças à nossa prece, a esse diálogo interior num padrão alto que nos permite entrar em sintonia com espíritos trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados, entrar em sintonia com conhecimento que pessoas disponibilizaram e que estão aí na noosfera da Terra,
entramos nesse maravilhoso conjunto de informações, de conhecimento, de sabedoria, acessamos os elementos que precisamos e que são possíveis de ser decodificados por nós e colocamos em ação no nosso interior, sendo trabalhado, e ao ser trabalhado, ele, ao formar conjunto com o que conhecemos, com o que sabemos fazer, aumenta a nossa potencialidade no fazer numa linha do bem. A prece é um encaminhamento para o bem. Vivemos a cada período de nossas vidas momentos cruciais, que afinal não viemos aqui para brincadeira, viemos para evoluir. Vindo para evoluir, estaremos sempre nos encaminhando para experiências que requererão de nós esforço para alcançar o possível de resolução para aquela experiência. Nesse esforço para alcançar o possível, na medida que nós vamos nos aliando à prece, nos associando à prece, estabelecendo uma política de prece em nós, de maneira que ela avance para todas as horas do nosso dia, para que a nossa vida venha a ser uma prece. Num primeiro momento, quem sabe a pessoa precisa estabelecer momentos do dia onde ela pensa que só ora naquele momento. Mas na medida que nós vamos avançando na política da prece e na prática da prece, nós vamos tendo sempre o cuidado de estabelecer momentos especiais, onde nós nos recluímos ali num cantinho da nossa casa, para nos recluir a um canto do nosso ser, que é o nosso interior, e fazemos a prece num momento determinado. É importantíssimo esse exercício. Nós só sabemos é que, graças a Deus, somos capazes de encaminhar essa prece para todos os momentos do nosso dia. Na medida em que temos uma disciplina de prece, de todos os dias, de preferência no mesmo horário, estabelecer um momento especialmente para a prece, nós vamos aprendendo a alongar esse momento para os demais instantes do dia. E vamos nos tornando homens realmente de prece. Na medida em que vamos nos tornando homens realmente de prece, nós vamos nos tornando empáticos. Nós vamos construindo uma empatia em nós. Como tudo em nós, empatia é construída. E a empatia é aquela característica maravilhosa que nos permite nos colocar no lugar do outro, ver o mundo com os olhos do outro e buscar ver o mundo com os olhos do outro, inclusive para ajudá-lo. A gente vai manter a nossa capacidade de ver o mundo, a gente vai manter nossa identidade, nós vamos manter nossas afinidades, nós vamos manter nossos padrões sociais, graças a Deus, de acordo com a nossa identidade, que vai sempre crescendo, mas nós vamos aprender a ver também o mundo com os olhos do outro, para saber ajudá-lo, e porque na medida em que nós ficamos circunscritos apenas à maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ver o mundo, nós perdemos a capacidade de nos colocar no lugar do outro para poder ajudar o outro. Porque quando nós vamos aprendendo a nos colocar no lugar do outro, ver o mundo com os olhos do outro, porque ele fez isso, porque ele toma essa atitude. Não, porque a maneira de ver dele é essa que ele tem me demonstrado. Eu posso ajudá-lo na medida em que, com a prece, for junto aos meus orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, ajudando essa pessoa a construir um enxergar de outros parâmetros. Ela tem que enxergar outros parâmetros para que ela saia daquele conjunto de atitudes que tem feito mal a ela e à humanidade e, portanto, a todo o cosmos.
Assim, a empatia permite uma perspectiva diferente do que nos rodeia. Às vezes, nos rodeiam perspectivas agressivas, nos rodeiam perspectivas onde pessoas denigrem políticos, nos rodeiam perspectivas onde políticos se dão mal uns com os outros. Mas nós vamos vendo, alcançando a perspectiva de ver, isso só está acontecendo porque ainda faz parte da humanidade, eu faço parte da humanidade, muito provavelmente isso faça parte de mim. Em que grau isso faz parte de mim? Aí a prece vai nos ajudar a ir descobrindo e ir aparando arestas. Ela vai nos ajudando a sermos pessoas não apenas solidárias, pessoas solidárias, empáticas e que ao colocar no lugar do outro nos tornemos educadores. Educadores em primeira mão de nós mesmos, para sermos educadores do próximo. E esse educador, ele nunca, não vou dizer nunca, mas ele vai sempre se esforçar para não deseducar o homem do conceito de trabalho, do conceito de esforçar-se para sair daquelas situações que entrou pelos seus próprios esforços. Vamos ajudar o homem a fazer prece, diálogo, e não apenas ser um pedinte através das preces. Nós temos que fazer, ao mesmo tempo em que pedimos a Deus a sua ajuda, a sua orientação, a sua participação, pedimos aos bons espíritos, junto com Deus, junto com Jesus Cristo, junto com os evangelhos de Jesus Cristo, a orientação, a força, mas nós pedimos a nós mesmos coragem moral. E nos perguntarmos qual a minha participação no evento que está acontecendo, que neste momento tanto me incomoda. Qual a minha participação? Porque eu quero de coração, em mente e em toda a minha capacidade de trabalho, me esforçar para ser um contribuinte menos ativo para essa situação desconfortável que gerou e me tornando cada vez menos contribuinte a ponto de vir a não contribuir para essa situação. A prece, ela nos coloca em condições de, pelo fato de estarmos ali com as melhores conexões, por isso ela tem que ser diálogo, para estabelecermos essas comunicações, ela tem que ser proposta de vida, ela tem que ser proposta de mudança, ela tem que ser proposta de alteração, já para um primeiro momento nos perguntarmos o que eu já posso alterar em mim a partir desse instante de prece que fiz. E assim nós conseguirmos ir combatendo em nós a apatia pelo bom, a apatia pelo bem. Nós vivemos no momento, a humanidade vive no momento um grande perigo, porque percebemos, até por trabalhar com o público, uma certa apatia para o bem e uma afinidade muito grande por falar muito e falar sempre culpabilizando terceiros. E nós vamos ter que abraçar a condição de mais prece, menos barulho, menos acusação de terceiro, para fazermos mais produção no bem. Mais prece, menos barulho acusatório de terceiro, para aumentar a nossa produção no bem e aumentar a nossa produção de espírito de gratidão. Gratidão. Tudo que alguém fez na minha vida contribuiu para o meu crescimento espiritual. Eu sou grata a ele por ter feito isso. Às vezes as pessoas nos fazem viver situações muito duras, mas nós vamos perceber que aquela situação
nos ensinou, às vezes, a sermos mais previdentes nos próximos tratados, as tratativas que formos fazer para o futuro. Passar por aquele gargalo de garrafa, nos ensinou a sermos mais previdentes, a buscar orientação, a buscar um aconselhamento jurídico antes de assinarmos documentos, antes de tomarmos atitudes que envolvem terceiros, que envolvem anuência de terceiro, que envolvem autorização de terceiros. Às vezes, nós passarmos por momentos muito duros nos levam a agradecer aqueles que são bons conosco, que naquele momento nos deram apoio. Nós pudemos buscar, inclusive, colaboração deles para nos ajudar, e nós seremos mais gratos ainda porque percebemos a valia que eles tiveram na nossa vida. Assim nós vamos, com muita fé em Deus, aprendendo a fazer silêncio interior, prece, enxergar todas as experiências como positivas, enxergar aquelas que, para se tornarem positivas, causaram-nos sofrimentos, e não sermos vetores para elas com relação a terceiros. E com muita fé em Deus, estaremos sempre aumentando a nossa capacidade de prece. Prece não quer dizer que a pessoa tenha que ter religião, não quer dizer que ela tenha que abraçar esta ou aquela religião. O homem de prece, às vezes, é um filósofo que só no nosso entendimento, até mesmo pela nossa carga de preconceito, a gente imagina que ele só estuda filosofia. Não, mas ele é um homem que, com a filosofia, busca o seu religare, dissipa e disponibiliza padrões de pensamento e trabalhos maravilhosos com os quais nós nos iluminamos, com os quais nós nos reespiritualizamos ao estudar suas obras. Aí nós percebemos que ele trabalhou muito pelo religare. A prece, ela é inerente a qualquer irmão na medida que ele aumenta o seu bom senso e a sua condição de homem digno. Ele será um homem capaz de prece. A prece, ela é aberta, ela é cósmica, e nós haveremos de, o tempo todo, tirarmos de nós, diminuirmos em nós nossa carga de preconceito, sermos homens de prece através do exercício da nossa profissão, através da visita que fizemos a um amigo no nosso bate-papo informal ali, ser homem de prece ao atravessar a rua, tomando a atitude que seja necessária naquele momento, seja ela qual for, de recolher um pano que alguém jogou ali e que vai tampar a boca do bueiro e vai formar uma enchente, uma enxurrada grande, prejudicar as construções em volta, apenas porque uma camisa, um lençol, um cobertor foi abandonado por moradores de rua ali, e todos nós fomos passando e deixando aquilo por ali de qualquer jeito. O homem de prece, ele vai se tornando um homem de atitudes, porque na medida em que consultamos o nosso interior, que visitamos nossas jazidas, percebemos o quanto já alcançamos, percebemos com clareza o quanto o mundo, vamos dizer, o cosmos, que nós colocamos como seu grande tutor, seu grande mentalizador, seu grande gerenciador, Deus, essa força cósmica maravilhosa. Na medida em que consultamos essas jazidas, percebemos o quanto esses conjuntos todos já nos ajudaram, nos auxiliaram, nos fizeram crescer, nos empurraram para diante. Estejamos com muita fé em Deus, homens de prece, estejamos vivendo esses momentos todos, sabendo que vai passar, mas que o tempo que leva para passar depende de cada um de nós fazer introspecção, fazer reflexão, fazer meditação,
para a tomada de boas atitudes diante dos seus talentos para utilizá-los bem. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de pedir licença para reler os 2 pequenos textos que li para abrir e fechar o nosso momento com esses 2 conceitos tão bons acerca da prece. Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, eu falei 17, mas desculpa, é 27, item 11. Pela prece, o homem constrói o seu concurso com os bons espíritos que o vão sustentar para suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao melhor caminho quando dele se afastou. E assim pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas escolhas impróprias. Agora vamos para o nosso querido irmão Antônio Grimo, no caderno de psicofonia de 2017. A prece é um instrumento de comunicação plena do espírito. É diálogo interior por meio do qual o ser faz o alcance da unidade com a criação e com o Criador. É comunicação com o conjunto da totalidade. É a essência do que o espírito sente, a súmula da sua espiritualidade, súmula do que alcançou, através da qual ele é capaz de sumariar o que deve fazer, o que deve pensar, o que deve passar a existir no mundo da materialidade com a sua participação. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.